Ok. Então, mais um Café com a Nero, café de número 84. Não vejo a hora de chegar, que chegue no 100. Enfim, hoje a gente está com uma associada nova aqui da BR Presa, Juliana Rezende, jornalista maravilhosa, que passou por várias redações aqui no Brasil, Londres, etc. Enfim, seja bem-vinda, Juliana, tá? No nosso Café com a Nero. Obrigada, Regina. A nossa convidada hoje é a Tayane Guimarães, que é gestora de projetos no Instituto Fala. Quem é a nossa querida Tayane Guimarães? Jornalista, mestre em estudos de mídia pela UFF e gestora de projetos no Instituto Fala. Anteriormente, trabalhou como gerente de programas no Centro Internacional de Jornalistas, o ACFJ, com a missão de apoiar a mídia local e a liberdade de expressão em diferentes países do mundo. Foi pesquisadora sênior em Democracia e Tecnologia no Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS do Rio de Janeiro, e fellow no programa Open Heroines, representando mulheres da América Latina que trabalham com tecnologias cívicas. Que interessante, tecnologias cívicas. Depois eu quero saber mais disso. Dados abertos e governo aberto. Também integrou as equipes de comunicação da Anistia Internacional Brasil e do Grupo Cultural AfroReg. Trabalha há 10 anos construindo campanhas de mobilização, além de gerenciar projetos de impacto social com foco na América Latina. Participou da construção e aprovação do Marco Civil da Internet, no período em que coordenou a Frente Ampla pela Liberdade de Expressão do Rio de Janeiro, e desenvolve pesquisas sobre segurança pública, desinformação, liberdade de expressão, direitos digitais e discurso político. Olha, Tayane, muito legal o teu currículo, viu? Muito interessante. Acho que você tem muita coisa legal para contar, principalmente sobre desinformação, liberdade de expressão, essas pesquisas aí. Depois vamos caçar essas suas pesquisas, que eu acho que vale outro café para você contar para a gente, né? Porque a desinformação é o que. Hoje a desinformação é o que rege tudo, né? Todo mundo fala que é verdade, o que é mentira. É impressionante. Enfim, vamos caçar suas pesquisas aí, porque eu acho que vai ser bem legal, sabe? Para a gente fazer um outro café para falar sobre isso. Enfim, e hoje, o tema do café, Rede Fala, aprenda sobre ferramentas Google e jornalismo de causa. Então, dona Tayane, seja muito bem-vinda e, por favor, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada, Regina. Em primeiro lugar, agradecer você e toda a equipe da ANER pelo convite, pela parceria, né? Desde os programas Acelerando a Transformação Digital, Acelerando Negócios Digitais, lá no ICFJ, que a gente tem essa próspera parceria com a ANER, enfim, para sempre divulgar os programas e oportunidades para as organizações associadas, né? Então, sempre muito prazer estar aqui com vocês. Acho que no ano passado eu não cheguei a participar de um cafezinho, mas a gente fez algumas reuniões, né? Então, super legal estrear aqui no cafezinho da ANER. Gente, obrigada também por estarem aqui, por participarem, para me ouvir falar um pouquinho sobre esse programa. Eu fiz uma apresentação muito rápida, porque, na verdade, o conceito do programa ele é bem simples, né? Então eu queria também dedicar um tempo para que vocês possam tirar dúvidas, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui. Então, vou começar minha apresentação. Posso, Regina? Claro, fique à vontade. Tá bom. Vocês estão vendo a minha tela no espelho infinito? Sim, né? Sim. E agora... Opa, meu Deus, não acredito que me desconectaram. Peraí, rapidinho. Google resolveu me desconectar aqui. Deixa eu fazer um login rápido. Pronto. Então, vamos lá. Esse programa se chama Rede de Treinamentos Fala, e ele é uma parceria do Instituto Fala com a Google News Initiative. E aí, antes de começar a falar sobre o programa especificamente, eu queria mostrar bem rapidinho para vocês, né, e falar sobre o Instituto Fala.
Eu agora estou como gestora de projetos, né, no Instituto Fala. Ele é um instituto super recente, a gente está em vias de desenvolver ainda o site institucional, mas já existe esse site aqui que vocês estão vendo, que é o site do Festival Fala, né? O Instituto Fala, ele surge a partir do Festival Fala. Então, o festival ele foi pensado lá em 2019, 2020, com uma proposta de ter um espaço que integralmente a gente discutisse sobre o jornalismo de causas no Brasil, né? Então, falar sobre mídias independentes, como que está sendo o surgimento dessas novas mídias, da importância do jornalismo local, de território, de quais são as causas que são prioridades na cobertura desses veículos, porque existia sempre uma sensação, né, de que esse tema do jornalismo local, do jornalismo de território, jornalismo de causas, nos outros congressos e eventos de jornalismo, era sempre uma mesa de debate, um espaço de discussão, e não um tema que fosse trabalhado de forma transversal a todos os outros temas, né? Sobre o grande debate de como está o jornalismo no Brasil hoje, né? Então, o festival ele surge com essa proposta e também dele ser um festival itinerante. Então, a gente já teve algumas edições que foram virtuais por conta da pandemia e 2 edições presenciais, a primeira dela em Salvador e a do ano passado em Recife. Nesse ano, o festival vai desembarcar no norte do país, em Belém do Pará, aí pensando, inclusive, na articulação dos jornalistas, tanto locais quanto de outros estados, para fazer uma cobertura da COP30, né, que vai ser lá no ano que vem. Então, o Instituto, ele surge do festival porque a gente começa a se questionar, ótimo, mas o que a gente faz com toda a articulação que surge através do festival, né? Como dar continuidade, como continuar fomentando o crescimento e o desenvolvimento dessas mídias sem ter outros produtos. E aí surge o Instituto enquanto CNPJ, né? Enquanto entidade aí sem fins lucrativos, para que a gente pudesse ter outros braços dentro do Instituto. Então, agora a gente tem também um programa de bolsas, né? São editais que a gente sempre abre pós-festival, focado em veículos da região onde o festival estava. Então, a gente já abriu uma edição desse edital para Salvador e região metropolitana. Nesse ano, a gente vai abrir para Recife, região metropolitana, e assim sucessivamente. E um terceiro braço do Instituto é justamente esse braço de formação, né, de treinamentos, de garantia aí que a gente tenha não só um debate sobre o jornalismo de causas, mas que a gente também possa contribuir com a nossa rede, né, com essa experiência de construção de programas, até que eu trago, né, de águas passadas, para instrumentalizar, né, cada vez mais aí jornalistas do Brasil inteiro. E é com isso que surge essa parceria entre Instituto Fala e Google News Initiative. A rede de treinamentos, se vocês quiserem acessar o site, quem ainda não olhou, ele está bem bonito. Eu criei aqui um QR Code, então vocês podem apontar o celular para a tela e aí vocês vão ser redirecionados para a página do programa. A rede de treinamentos, ela é um programa de formação que ela se estrutura a partir do que a gente quer fomentar no Instituto Fala, né? Que é o jornalismo de causas e a atuação em rede. Então, qualquer redação, jornalista freelancer, estudante de jornalismo, pode se inscrever para solicitar os treinamentos, que eles serão todos gratuitos e eles vão acontecer entre março e novembro desse ano. Tayane, o que é esse março e novembro? Significa que a gente precisa estar comprometido com essas formações até novembro desse ano? Não é isso. Essa janela de formação vai ser o período em que os nossos instrutores estarão mobilizados para conduzir as oficinas do programa. Mas, né, o período em que cada organização vai receber o treinamento
vai ser de acordo com a quantidade de ferramentas que essas organizações querem receber a formação e com a disponibilidade delas, mas isso vai durar em torno de 2 a 10 horas de treinamentos, né? Esse período todo é para que a gente consiga atender o maior número possível de jornalistas, né, e redações aí pelo Brasil inteiro, né, que é a nossa expectativa de conseguir alcançar todos os estados do país. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, contar um pouco para vocês como que surge a proposta desse programa, né? Essa demanda de conhecimento nas ferramentas que o Google disponibiliza para o trabalho de jornalistas é algo que a equipe do Google já estava ciente há muito tempo, né? Provavelmente até a diretoria da ANEA e das outras associações já tinham colocado essa demanda para eles, só que o Google tem uma equipe relativamente pequena no Brasil e existe uma pessoa que com certeza vocês conhecem, que é o nosso queridíssimo Marco Túlio, que é o responsável por conduzir esses treinamentos das ferramentas, né? Então, é claro que o Marco, né, enquanto uma pessoa não consegue dar vazão a essa quantidade de jornalistas que possuem essa vontade, né, esse interesse em aprender sobre as ferramentas, e não existem outras pessoas para conseguir aí atender essa demanda gigantesca. O Google tem esse programa de formação nas ferramentas em vários outros países, mas nunca com um país como o Brasil, né? Onde a gente tem as dimensões continentais, né, de um país gigantesco, um país que possui especificidades locais muito fortes, né? E onde essa passagem de conhecimento ferramental necessariamente tem que vir com conhecimento do Estado, né? De como que se articula o jornalismo naquele local, de como que é a cobertura, de como que a audiência recebe determinadas reportagens naquela localidade. Então, a gente está construindo esse programa junto com o Google como um experimento, porque é a primeira vez que a gente tem essa pretensão, né, de construir aí as oficinas sobre essas ferramentas para tantos jornalistas em tão pouco tempo e a partir de uma rede instrutora enraizada nos seus estados. Então, esse programa possui 11 pessoas em 11 diferentes estados do país que vão ser os responsáveis por conduzir essas oficinas sempre que possível no modo presencial. A gente acredita, né, que o modo presencial ele possibilita muitas metodologias que a gente perde no virtual. A gente consegue mais tempo para dar essas oficinas, porque o virtual a gente sabe que é cansativo, né? Então, 2 horas no presencial é muito diferente de 2 horas na frente de um computador. Então, a gente quer muito garantir que sempre que possível essas oficinas sejam dadas no modo presencial. E aí, por isso que a gente trouxe para a rede, né, essas pessoas nas capitais de estados onde a gente tem uma concentração muito grande de jornalistas, né? Então, quais são esses estados? A gente tem uma pessoa nessas capitais, né? A gente tem uma pessoa em Manaus, uma pessoa em Belém, uma pessoa em Recife, uma pessoa em Salvador e uma pessoa em Fortaleza. Então, são 5 instrutores cobrindo Norte e Nordeste. Temos uma pessoa no Distrito Federal, que vai cobrir toda a região do Centro-Oeste. Temos 3 pessoas no Sudeste, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma em Minas. E temos 2 pessoas no Sul, uma localizada no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. Então, essas são as 11 pessoas que vocês vão conhecer ao se inscrever no programa e que vão ser responsáveis por ir até as redações e dar todo o suporte possível, não só relacionado às ferramentas, né, mas enfim, a gente pretende passar também alguns conhecimentos sobre jornalismo de causas, né? E essas pessoas vão também falar bastante sobre isso. Então, essa é a nossa rede instrutora. Quando vocês chegarem no site do programa, vocês vão ver que logo abaixo da apresentação, nós temos os módulos. Então, o que a gente fez? A gente pegou as 5 ferramentas que fazem parte desse programa de formação e a gente separou em 3 módulos.
Deixa eu passar aqui para o site. Vocês estão vendo o site? Sim, dá para ver. Então, tá bom. Aqui eu consigo trabalhar com essa animação aqui. O nosso primeiro módulo de dados e insights, a gente tem a ferramenta de busca avançada do Google e o Google Trends. O segundo módulo de mapas para o jornalismo, a gente destacou aqui o Street View e o Google Earth, mas a gente vai trabalhar com todas as possibilidades de mapas que o Google disponibiliza e que podem ser utilizados para o jornalismo. E no terceiro módulo, que é de pesquisa e análise de documentos, a gente tem a ferramenta Google Pinpoint. Aqui vocês vão poder ler uma descrição breve, né, de cada uma dessas ferramentas. Vocês podem jogar no próprio Google e procurar entender um pouco mais, mas são todas as ferramentas que, a partir do próprio conhecimento do Google, né, Google tem esses dados, são muito utilizadas pelos jornalistas. Google Trends, por exemplo, não sei se foi nas últimas eleições ou se foi na de 2020, se eu não me engano foi na de 2020, foi utilizado, por exemplo, na cobertura ao vivo dos debates pela Band. Então, a Band utilizou o Google Trends ao vivo ali para conseguir identificar que tipos de buscas estavam sendo feitas para que as respostas pudessem acontecer ao vivo, né? E para que eles pudessem também, ao vivo, falar sobre a interação da audiência ao longo do debate. Então, são várias formas de utilizar essas ferramentas, e o que a gente quer justamente é dar essas oficinas para que essas ideias surjam, né? Para que essas possibilidades sejam aí compartilhadas com todo mundo. E aí, para além disso, para além das ferramentas, o que a gente fez? Em cada um desses módulos, que vocês podem se inscrever em um ou em todos, isso é importante também falar, vocês podem escolher a quantidade de módulos, a gente construiu algumas videoaulas, na maioria delas são com organizações que foram fundadoras do Instituto Fala. Então, Alma Preta Jornalismo, Ponte Jornalismo, a Marco Zero Conteúdo e a Um Papo Reto, são as 4 fundadoras, para falar sobre temas que são cruciais para o Instituto Fala, porque dizem respeito ao jornalismo de causas, né? Então, a ideia é que a gente tenha nesse programa uma unificação entre um conhecimento mais técnico e ferramental, né, das ferramentas Google, mas também diversos debates, né, e explicações sobre temas que são muito emergenciais da gente tratar no jornalismo hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma aula sobre manual de redação antirracista, que foi lançado pela Alma Preta Jornalismo, que fala sobre a imprensa negra no Brasil, mas fala sobre técnicas de reportagem, sobre boas práticas para se construir uma cobertura antirracista. O Datalab, que é um laboratório de análise de dados aqui do Rio de Janeiro, também gravou um vídeo para a gente sobre a importância dos dados para o jornalismo local. Então, como uma técnica, junto também a um conceito específico do uso de dados, pode ajudar o jornalismo a desenvolver determinadas pautas de interesse da audiência local, a explicitar e resolver determinados problemas do território, e assim por diante. A gente tem videoaulas, né, sobre jornalismo e emergências climáticas, com Papo Reto, e a gente tem também uma videoaula sobre narrativa jornalística, sobre segurança pública, com a Ponte Jornalismo, que é uma organização, enfim, que tem a cobertura de segurança pública como centralidade, né? É a principal cobertura aí da Ponte. E aí, voltando para a apresentação, nós temos essas videoaulas, né, as ferramentas Google, e logo depois vocês já vão ver, inscreva-se aqui, quero fazer parte, quero participar desse programa, e a gente tem um formulário que ele é super simples, ele não demora de verdade nem 2 minutos para preencher. Vocês têm 3 modalidades de inscrições, né, justamente porque a gente não quer restringir ninguém. Então, você vai escolher se você quer se inscrever no programa
como um veículo ou coletivo de comunicação, como um jornalista independente ou como um estudante de jornalismo. E, a partir disso, a gente vai fazer algumas poucas perguntas, a depender de qual inscrição você tenha selecionado, né? Então, no caso de veículos de comunicação, né, como é aqui a grande maioria de vocês, né, a gente vai perguntar se vocês possuem uma sede física, onde seria possível realizar esse treinamento presencial, qual é a cidade, o estado onde essa sede está localizada, em quais módulos vocês querem se inscrever e uma média de quantas pessoas do seu veículo de comunicação participará dos treinamentos, para que a gente consiga aí ter uma estimativa de se dá para fazer em uma oficina, se a gente precisaria dividir em mais de uma aula, né? Pensando aí que, enquanto metodologia, o ideal é que uma turma tenha no máximo 30 pessoas, né? Para que o instrutor possa realmente dedicar atenção a todo mundo, né? Responder todas as dúvidas. Então, é apenas isso, é um formulário muito rápido. E aí, logo depois disso, vocês entram na nossa base de dados e eu, Tayane, vou sempre fazer uma ponte entre cada organização e o respectivo instrutor. E aí, a partir disso, vocês coordenam o melhor dia e horário para essas oficinas acontecerem, sendo presencial, né? No modo virtual, a gente vai organizar algumas oficinas virtuais maiores, né, abarcando mais pessoas, mas sempre o ideal para a gente, sempre que possível, é que a gente vá na opção do presencial. Tayane, quando começa? Porque as inscrições já estão abertas há 2 semanas e a gente não divulgou nenhuma data limite para inscrições no site. É isso mesmo, não tem nada de errado, porque justamente a ideia é que o formulário fique aberto ao longo do ano para que a gente vá recebendo os interesses, né? Mas hoje mesmo, eu tinha até comentado com a Regina que seria bom fazer hoje, porque é uma data-chave para o programa. Eu já estou começando a fazer os contatos, né, as pontes entre todas as organizações que já se inscreveram no programa e os instrutores. Então, hoje a gente vai começar o processo de marcação dessas oficinas. Então, Tayane, eu posso me inscrever daqui a 1 mês, porque eu acho que é o mês em que a minha redação vai estar um pouco mais tranquila em termos de tempo, para a gente conseguir não atrapalhar o nosso fluxo de trabalho. Pode, com certeza, mas vocês também podem se inscrever e colocar uma observação assim: só temos disponibilidade a partir de julho. E aí a gente já coordena que em julho a gente fará o treinamento com a organização X a pedido da própria organização. É importante para a gente que a maior parte das inscrições sejam feitas o quanto antes, para a gente conseguir criar esse grande calendário de todos os instrutores do programa. E é isso, gente. Essa aqui são as carinhas de todos os nossos instrutores. Muitíssimo obrigada pela atenção e agora já vou abrir para dúvidas. Tayane, me fala uma coisa, quando vocês prepararam todo o material, a Alma Preta preparou sobre jornalismo, como é que é isso, né? Quais foram as grandes dificuldades que se encontraram, que foram encontradas para fazer esse manual, e como é que a imprensa lida com, com essa questão do racismo? Como é que vocês veem aí no Instituto Fala isso? O que vocês encontraram quando começou a preparar o manual, né? O que vocês encontraram? Qual era a visão que a imprensa tinha? Como ela lidava? Na verdade, assim, quem preparou o manual foi a Alma Preta, né? Eles já lançaram o manual no ano passado, ele está disponível, tipo um e-book em PDF na internet. Ele é um manual realmente gigante, assim, é um manual de jornalismo muito completo. E o que a gente quis é justamente trazer esse conhecimento para o programa, porque a gente viu uma oportunidade de disseminar esse trabalho que eles fizeram, né? Então é muito mais proveitoso, na maioria das vezes, quando você pode sentar durante 40 minutos, assistir um vídeo sobre o manual, entender o geral daquela proposta,
e aí depois, né, você vai lá, pega o manual e lê em mais detalhes. Então, a ideia era trazer esse conhecimento para dentro desse bojo de conteúdo do programa. E Regina, por que a gente fez isso, né? A gente poderia ter criado um programa exclusivamente ferramental, mas a gente acha que não é suficiente, né? Então, a gente tem uma missão enquanto o Instituto Fala, que é fomentar determinados temas, fomentar uma perspectiva X na cobertura de meio ambiente, por exemplo, fomentar uma cobertura X na cobertura de casos de segurança pública. Então, a missão do Instituto Fala é fomentar o jornalismo de causas, é apoiar organizações que estão em crescimento aí no Brasil, né, reduzindo os desertos de notícia, inclusive, por isso que os nossos festivais foram no Nordeste e agora vai começar a ir para o Norte, que é onde a gente tem a maior quantidade de desertos de notícia ainda no Brasil, né? Então, a gente não poderia construir um programa sem colocar uma parte desse conteúdo, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente quer fomentar, e que as organizações que são fundadoras do Instituto já estão trabalhando há muitos anos, né? Então, a gente, esse manual de redação antirracista que a Uma Preta fez, ele é um produto de excelência, né? Eles trouxeram, assim, uma abordagem para não se utilizar determinadas palavras, para não se ouvir apenas determinados tipos de fontes numa cobertura de segurança pública, por exemplo, né? Então, é claro que a gente tem ainda grandes questões aí na imprensa brasileira, coisas muito óbvias, né? Você falar que uma pessoa branca que estava traficando sei lá quantas toneladas de cocaína é uma estudante da Universidade X, enquanto uma pessoa negra não vai ter o mesmo tratamento quando ela for presa com, na maioria das vezes, quantidades menores de drogas ilícitas, né? Por exemplo. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente ainda vive na imprensa brasileira, que é inquestionável, né? Não dá para questionar que ainda existe uma abordagem muito racista, em muitas vezes, no jornalismo brasileiro, e acho que esse manual vem justamente para apoiar os jornalistas que não querem reproduzir isso, né? Porque algumas vezes não é só por uma questão de má fé, né? Em muitos momentos uma falta de um olhar atento, uma falta de uma formação sobre aquele tema. Então, acho que esse manual, assim como todos os outros vídeos, o da ponte, o sobre meio ambiente, o sobre o uso de dados, eles têm a intenção de abrir olhares para jornalistas brasileiros, né? Estarem mais atentos, terem aí um pano de fundo na hora de construir as suas reportagens e ter ideias mesmo, né? Esse vídeo do Data Lab que eu falei, que eles apresentam possibilidades do uso de dados. Eu vou dar um exemplo. O Data Lab ele criou um projeto no Rio de Janeiro que foi focado em identificar questões de saneamento básico na favela da Maré, né, que é uma das maiores favelas aqui do Rio de Janeiro, porque não se existia dados sobre isso, sobre saneamento básico, sobre esgoto a céu aberto, sobre nenhuma questão, né, dentro da favela da Maré, dentro desse tema. E eles criaram um projeto contando com a própria população para ir coletando esses dados, e depois disso, né, eles criaram uma série de produtos jornalísticos falando sobre esse grande problema na favela da Maré e apresentando isso para as autoridades, né? Então, esse é um vídeo, por exemplo, que traz uma perspectiva de inovação no uso de dados para pensar o jornalismo, né? Nessa ideia também do jornalismo de soluções, né? Que a gente tem falado muito, que é muito legal. Então, é um pouco esse o objetivo dos vídeos em conjunto com as ferramentas. Ô, Tayane, deixa eu. A Márcia que está fazendo uma pergunta. Quer perguntar, Márcia? Não, é bom, até para explicar, que eu acho que eu escrevi, mas não ficou muito claro. Então, Tayane, a gente tem visto aí, né, inúmeras questões, né, que estão rondando o jornalismo hoje em dia, o que não falta é assunto para a gente falar. E aí, eu fiquei meio que na dúvida, assim, se o projeto de vocês, esse programa de vocês, ele vai sempre
girar em torno dessas questões? Ou, assim, de acordo com o entrosamento dentro das redações, vocês também pretendem envolver outros assuntos, outros temas, além do racismo, além de toda essa questão mais prática do jornalismo e tudo mais? Por que eu te pergunto isso? Eu hoje estava até procurando aqui o link da matéria, mas eu não encontrei. Uma matéria sobre uma atriz americana que fez uma foto, né, com os filhos, e ela tratou as fotos, ela inseriu os filhos na foto para ela ficar bem, né, uma composição bonita, digamos assim. E aí essa foto me parece que foi para uma associação dessas de notícias, né, uma agência de notícias, e circulou e tudo mais, só depois foram descobrir que a foto tinha sido tratada. Então, assim, existe essa dificuldade também hoje no jornalismo, né? São muitas pessoas, poucas pessoas trabalhando nas redações, uma correria danada. Ferramentas, por exemplo, para você identificar tratamento de inteligência artificial nas fotos, né? Fake news e tudo mais. Isso também está no programa de vocês? Vocês têm essa proposta também? Ótima pergunta, Márcia. Então, o principal objetivo desse programa é realmente conduzir as oficinas sobre as ferramentas. Essas ferramentas, elas têm uma gama de possibilidades, inclusive para fazer o que as fact-checkers chamam de debunking, né? Que é a checagem de notícias. Eu vou te dar um exemplo. A busca avançada do Google tem uma parte dessa oficina de busca avançada que a gente fala sobre o Google Imagens. O uso avançado do Google Imagens é uma das coisas, uma das técnicas utilizadas por todas as agências de checagem para identificar se uma imagem foi modificada digitalmente, né, utilizando inteligência artificial ou não. Pode ter sido uma estampa da blusa que uma pessoa está usando que foi modificada com o uso de Photoshop, né? Mas ela foi modificada digitalmente. Ou se ela está sendo utilizada fora de contexto, por exemplo, né? Então, uma das coisas desse amplo espectro aí da desinformação que a gente sempre fala é sobre informações e imagens que estão descontextualizadas e que acabam confundindo as pessoas deliberadamente ou sem uma pretensão muito clara, né, muito direta, sem que haja uma malícia, mas que faz parte aí dessa confusão da informação que a gente vive. Então, o Google Imagens, na busca avançada, ele é utilizado para isso, para você fazer um debug de imagens, por exemplo, para identificar se uma imagem que está circulando hoje como sendo de uma manifestação em prol do candidato X, na verdade, essa imagem é de 5 anos atrás, de um contexto totalmente diferente. Então, isso isso às beiras das eleições, né? A gente está aí na porta da eleição, isso é super importante. Exatamente. Tem algumas coisas aí da busca avançada, não só o Google Imagens, mas tem algumas ferramentas que já foram criadas pelo Google, como o Claim Review, por exemplo, que é uma página onde o Google fornece, você joga um tema e ele fornece todas as checagens que foram feitas sobre aquele tema. Então, a gente sim vai apresentar dentro dessas oficinas várias ferramentas que possibilitam checagem, por exemplo, de informações. Mas a nossa função principal dentro dessas oficinas é passar esse conhecimento técnico, né? Para que vocês sejam capazes de, depois da oficina, já conseguir aplicar esse conhecimento na construção de uma reportagem, por exemplo. Então, o tempo que a gente tem nas oficinas vai ser muito voltado para isso. A gente está, inclusive, assim, orientando que os próprios instrutores não utilizem muito do tempo da oficina para grandes debates, porque senão a gente acaba perdendo um pouco o foco. A ideia é que eles usem os vídeos como um pano de fundo para preparar as próprias aulas, tá? Vou dar um exemplo. Ele vai apresentar a funcionalidade X do Pinpoint, que é uma ferramenta muito legal aí para análise de dados. E aí ele vai utilizar uma reportagem que foi feita sobre, sei lá, boletins de ocorrência em São Paulo.
Então, eles vão pela ponte jornalismo. Então, eles vão utilizar uma temática que está nos vídeos, né, que é uma temática de uma cobertura de segurança pública, para explicar as funcionalidades das ferramentas. Mas o objetivo central do programa é realmente passar a técnica das ferramentas para que todo jornalista saia com esse conhecimento na ponta da língua. Tayane, a Rose Angélica Nascimento, ela está dizendo o seguinte: você falou que o ideal seria o treinamento presencial. No caso, deve ser de um local que tem um instrutor. O treinamento pode ser online, presencial quando fosse uma oficina específica? Não sei se eu entendi exatamente. Rose, você quer entrar e explicar, por favor? Ela está sem áudio. Rose, então só me responde. A sua pergunta é se é uma possibilidade que o treinamento seja híbrido, tanto presencial quanto online, é isso? Ah, tá. Sim, é possível, sim, Rose. A ideia é que sempre que possível, se existir um espaço físico, ainda mais você sendo de um local que tem um instrutor, a ideia é que seja presencial, mas é claro, isso não é uma obrigação. Se você falar assim, olha, Tayane, a gente quer muito receber essa oficina, sei lá, antes de começar a cobertura eleitoral, mas não tem a menor possibilidade, meu espaço é muito pequeno, a gente não tem equipamento, a gente vai fazer no modo virtual, não tem nenhum problema, pode ser híbrido, sim. A proposta é realmente, né, que seja sempre que possível por uma questão metodológica, para que o conhecimento seja passado a partir de mais possibilidades, né? Vou dar um exemplo, Regina, bem rapidinho. Essa passagem assim, técnica de ferramentas, às vezes ela é muito... Às vezes a gente não consegue identificar um botão, gente. Eu recebi as oficinas do Google também, e o tempo inteiro, né, que o Marco estava apresentando, eu estava lá na minha página aberta, tentando reproduzir tudo que ele estava passando, porque tem uma particularidade de que eu aprendo fazendo, né? Muito mais do que quando eu vejo uma pessoa me explicando. Então, é muito mais fácil para o instrutor chegar do seu lado no computador e te mostrar na tela o passo a passo para conseguir chegar a determinado resultado naquela ferramenta, do que ele apenas explicando através de uma tela de computador, né? Então, esse, por exemplo, é uma demonstração de como que, quando a gente está falando, especialmente do ferramental, que a oficina presencial ela é muito mais proveitosa. Mas é claro que quando isso não for possível, a gente vai dar as oficinas virtuais. Você colocou aqui uma das questões que é a importância dos dados para o jornalismo local. A gente já viu algumas palestras, até do Google mesmo, da Meta, da questão do jornalismo local e a comunidade, né? Que você, com o jornalismo local, você retrata a comunidade. Um jornal que é Brasil todo, normalmente é mais difícil retratar a comunidade, né? E aí, vocês prepararam algum tipo de manual para isso? Não, Regina, a gente não vai falar sobre um manual de como fazer uma cobertura local, né? O que a gente está tratando nessa videoaula é realmente possibilidades do uso de dados, algumas ferramentas de coleta desses dados, algumas técnicas para coletar esses dados, e também alguns lugares que já estão disponíveis na rede onde esses dados existem, né? Fiquem Sabendo, por exemplo. Fiquem Sabendo é uma organização que trabalha especificamente com a garantia do direito de acesso à informação via lei. Então, eles fazem várias requisições de dados e disponibilizam esses dados num formato adequado para uso jornalístico no site deles. Então, por exemplo, a Helena, né, que é a pessoa que apresenta essa oficina no Data Lab, ela vai falar sobre a Fiquem Sabendo e algumas outras organizações que estão aí produzindo esses dados para que a gente use. Mas a gente não tem um guia de cobertura local, né?
Eu acho que essa perspectiva mais ampla, né, a gente fez muito no programa passado, no ICFJ, né, que é um programa de formação sobre temas mesmo, né, eram muitas aulas sobre conceitos, cobertura local, audiência, monetização, né? Quem participou, acho que conseguiu se beneficiar muito dessas oficinas. Nesse programa, a gente realmente está focando nas ferramentas Google, mas é claro que, por exemplo, vocês estarão em contato com instrutores que eles próprios 80% dos instrutores da rede são pessoas que lideram organizações locais. Então, essa troca, né, com os próprios instrutores, ela vai ser sempre possível. No Ceará, por exemplo, a gente tem uma instrutora que ela criou o primeiro portal voltado para a cobertura racial, né, mídia negra do Nordeste. Então, vai ser muito interessante esse contato dela também com as redações para poder, para além das oficinas Google, passar um pouco desse conhecimento, mas a gente não tem um material específico para isso. A Juliana Rezende, da BR Press, por favor, Juliana levantou a mão. Põe som. Tá no mudo. Desculpa. Eu já me inscrevi, tá? Não vi essa coisa que você falou, da data, o que seria a data mais conveniente, mas fiz a inscrição, não leva nem 1 minuto, na verdade, né? Menos de 1 minuto leva para fazer. E eu fiquei pensando com relação aos instrutores, a rede que se cria nesse projeto. Eu tenho um projeto que eu tenho maior interesse em que eu possa falar dele e divulgá-lo, que é um documentário que eu coproduzi sobre violência policial nas favelas do Rio, que chama Agora Eu Quero Gritar. Ele foi lançado em 2020, a gente filmou antes da pandemia, lançamos o documentário tudo online em 2020, mas é um documentário que tem, por exemplo, a Ana Paula Oliveira, que teve o julgamento agora do filho dela, do Jonathan. Você é do Rio, você está acompanhando isso, né? E sendo ligada a essas organizações também. Então, seria mais esse viés, eu acho, né? Porque como é jornalismo de causa, e a gente produz um branded panel para o filme, dentro do nosso site, só com assuntos relacionados à segurança pública, direitos humanos, violência policial, e também as redes sociais do filme. E a gente tem um filme disponibilizado, ele foi coproduzido por mim no Brasil e produzido, na verdade, pela Universidade de Ulster, que é na Irlanda do Norte, que é onde eu estudei, eu fiz conflitos, processos de paz lá, por conta desse jornalismo, né, social e de violência no Rio. Então, você acha que tem liga que rola, assim? Claro, Juliana, com certeza. Uma das nossas ideias, até para além do programa, né, enquanto o Instituto fala, é fomentar essa rede. Então, os nossos canais, né, a gente tem uma newsletter, inclusive, isso é uma coisa boa, assim, né? Qual é o meu planejamento também? Sempre pedir para as pessoas que participaram do programa para mandar, por exemplo, materiais, né, produtos jornalísticos em diferentes formatos que tenham a ver, organizações tenham criado, seja utilizando as oficinas, né, um conhecimento que veio da oficina, sejam outros materiais para a gente divulgar pelo próprio Instituto Fala, porque a gente não, com exceção do programa, o Instituto Fala, a gente não produz conteúdo, né? A gente é um instituto para fomentar esses jornalismos. Exato. Então, os nossos canais, eles têm que também ser dedicados a disseminar os conteúdos que vocês produzem. Então, se você me mandar esse documentário e falar assim, tá, eu gostaria muito que você divulgasse para a rede do Instituto Fala, para o pessoal que quiser assistir. Para a rede e para as comunidades com as quais a rede, sim. os integrantes da rede conversam, né? Sim, exatamente. Acho que isso é muito, muito importante, né, no Brasil, porque, como a gente sabe, a grande mídia é difícil, né? É difícil a gente... Não é à toa que surgiram tantos veículos alternativos, principalmente ligados a racismo, a questões, né, raciais,
a segurança pública não deixa de ser uma grande delas, Sim, né? sim, sim. Ah, legal, gente. Para Ótimo. tentar ocupar um vácuo, né, de olhar atento para essas questões. Exato. E de continuidade também de cobertura, né? Exato. Eu comecei a trabalhar com esse tema no Estadão, eu até escrevi um livro reportagem no Estadão sobre a primeira intervenção federal no Rio, a chamada Operação Rio. Acho que tem gente aqui que não tem nem idade para lembrar disso, foi em 94. Esse livro foi lançado em 95, e eu fiquei com esse bichinho na cabeça, porque o que eu vi lá, na verdade, era uma guerra uma guerra doméstica que não tem alcance internacional nenhum. E agora, com esses fatos, né, por exemplo, Marielle, que tem repercussão internacional, a gente consegue falar mais disso. Mas, geralmente, a grande imprensa, ela faz uma cobertura pontual de alguma urgência, né, de algo que tá na mídia, está bombando o tempo todo, depois abandona. Sim. E a população segue com todos aqueles problemas, né, sem maiores profundidades. E aí, com relação ao prazo, como é que é isso? A gente pode, onde que a gente vai dizer, quando que a gente pode fazer, e aquilo que você falou? Que eu não vi isso no formulário. Não está no formulário. Eu vou criar essas pontes entre vocês e todos os instrutores. Então, como tem essa separação por estado, né? Cada estado, por exemplo, fica na responsabilidade de um instrutor, eu vou mandar literalmente um e-mail conectando, por exemplo, olá, você fica onde, Juliana? São Paulo. São Paulo. Eu vou mandar um e-mail conectando a Juliana com a Gisele, que é a nossa instrutora lá de São Paulo, falando que agora vocês estão conectadas e vocês podem coordenar melhores datas e melhores horários de acordo com a quantidade de módulos que a Juliana escolheu, né? Então, isso é uma coisa importante também. A gente está prevendo, né, que no modo presencial, cada ferramenta tem uma duração de 2 horas e no modo virtual a gente reduzir um pouquinho para 1h30. Então, a partir da quantidade de módulos, vocês já conseguem saber quantas horas de treinamento vocês vão ter, né? Então, se são 5 ferramentas e vocês querem tudo, o modo presencial aí vai precisar que vocês disponibilizem 10 horas da redação para receber essas oficinas, que podem ser separadas em 2 dias inteiros, se vocês acharem mais eficiente, como pode ser ao longo de 2 semanas, né? Para a gente isso é super flexível, porque a gente entendeu que era importante, né? E essa questão do presencial é muito importante, né? Porque agora todo mundo faz tudo online e não tem realmente a mesma eficácia. Ainda mais demonstração de ferramentas, né? É outra coisa. Sim. Legal. Obrigada. Tayane, a ANER tem muitos associados que são regionais. Então, por exemplo, o Marcelo Godinho, que é do Jornal Atual, né? Ele é do Rio de Janeiro, Itaguaí. Então, Marcelo, a gente estava falando, você viu, né, a questão do jornalismo local, da atuação, e como é que é essa coisa de você lidar aí com a comunidade, Marcelo? Olá, boa tarde a todos, novamente. Thay, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, bom te ver. E estou muito empolgado com esse programa de vocês. O local é muito interessante. Eu estou com uma matéria que eu acho que explica bem essa relação. Tem um condomínio aqui na cidade que, ele, na verdade, não é um condomínio, é um residencial onde a prefeitura acabou de colocar uma ponte de acesso, uma segunda via de acesso, e esses moradores colocaram uma cancela ali, né? E quem é vizinho àquele condomínio veio reclamar com a gente, né, que achou isso um absurdo. A gente fez a matéria, então não sabíamos da iniciativa de quem era, e deu um reboliço danado aqui, né? Porque quem é o morador daquele local chegou até a dizer para a gente, assim, do tipo, o que vocês não têm nada para fazer, coisa melhor para fazer, ao invés de entrar numa discussão dessa, que não, né, não é interesse de vocês. Tem muito disso, né? Quando você está muito próximo você fala para muito próximo e você acaba ouvindo versões diferentes do que você gostaria de trazer, né, para a discussão. Mas isso é legal porque o que foi? Se houve um outro lado que a gente não conseguiu identificar enquanto foi realizar aquela matéria, a gente acabou tendo acesso a alguns dos organizadores que cotizaram lá e compraram cancela, compraram guarita,
né? Enfim, e agora a gente vai fazer um conteúdo mostrando os seus porquês, né, de ter surgido aquilo lá. Mas é muito... Quando você está... Estou lembrando de uma outra situação que meu filho vem falando para mim. Matéria policial. A gente falar de milícia, né? Pô, os caras... Todo mundo sabe onde eu moro. Entendeu? Aí meu filho fica preocupado. Eu falo assim, pô, pai, não mete com milícia, não. Né? Não tem que falar sobre isso, né? Aí eu olho para a cara dele e aí? Como é que vai ser, né? E é verdade. Pô, eu sou uma figura conhecida dentro do município, né? Mas o que a gente procura fazer é aquele jornalismo isento, né? Se o cara foi preso, a gente diz que ele foi preso, né? E não entra em detalhes, né? Levando em consideração se aquilo é bom ou ruim, entendeu? Mas jornalismo local é instigante, eu posso dizer, né? Muito instigante mesmo, né? Eu gosto muito. Político, por exemplo, algo que é terrível. 23 anos de jornal atual, assim, raramente é uma boa relação política que existe, porque enquanto você diz que o cara fez uma coisa bacana, tá tudo bom, né? Aí se chegar ao ponto de falar de um buraco, é capaz do cara chegar né, e colocar você como inimigo político, como já aconteceu comigo. Isso é um fato, né? Então, as relações são muito intensas localmente. Era isso que você queria, Regina? Quando você perguntou a resposta, eu acho que eu até extrapolei um pouco no Sim, porque comentário. tanto você, a revista Aldeia, eu acho que até a Sem Fronteiras, a gente tem associados em vários locais do Brasil, e que, de fato, eu acho que a questão do jornalismo local, eu acho que é bem interessante, viu? Eu acho que a Rede Fala vai poder nos ajudar bastante, o Instituto Fala vai poder nos ajudar bastante, viu, Tayane? Eu também acredito nisso. Ainda tem uma coisa sobre isso também, Regina, que é assim, eu não sei se quem estava no encerramento do Acelerando no ano passado, em São Paulo, que a gente teve um caso que foi bem legal, assim, porque tem muitos veículos que não fazem cobertura local, mas que chegam em determinado momento, querem produzir um conteúdo sobre uma localidade específica, né? Onde eles não têm um jornalista lá, onde eles não possuem um conhecimento mais aprofundado daquela região para fazer uma cobertura valorosa, né? E aí, no ano passado, a gente teve um exemplo, que foi o projeto Amazônia Vox, o Daniel Nardim. Eu levei ele para tudo que é lugar, porque o Daniel é um cara excepcional, assim, e ele conseguiu fazer uma parceria com o Estadão, porque o Estadão estava com uma série de reportagens especiais sobre energia, renovação energética e tudo mais. E eles queriam fazer uma sessão específica dessa série sobre a Amazônia. E aí, ao invés de eles deslocarem jornalistas, ou, enfim, fazerem uma cobertura muito distanciada da própria Amazônia, né, que eles queriam cobrir falando sobre economia criativa local, etc., eles contrataram a Amazônia Vox, fizeram uma parceria, né, onde existiu ganhos de ambos os lados, para que os jornalistas do Amazônia Vox fizessem essa cobertura específica de Amazônia, que iria estar nessa série de reportagens especiais do Estadão. Então, por mais que veículos não sejam locais, né, que tenham uma cobertura aí, nacional, em algum momento eles vão se deparar com uma necessidade, seja da própria audiência, seja porque um fato numa localidade está ganhando uma repercussão muito grande, né, caso Marielle Franco, Rio de Janeiro, por exemplo, né, onde o local ele vai ser o ponto de atenção. E aí eu acho que é sempre uma decisão que tem que ser considerada por esses veículos, que é de procurar esses parceiros locais, né? Trabalhar muito mais numa lógica de cooperação, né, onde ambos ganhem, do que numa lógica de competitividade, justamente porque eles estão lidando com audiências diferentes, com territórios, né, enfim, com abrangência aí de cobertura diferente. E aí o veículo nacional, por exemplo, ganha muito em valor naquela reportagem, uma apuração mais aprofundada, que tenha uma cauda longa daqueles fatos, né, e não só aquela coisa pontual, assim como o veículo local vai ganhar coisas que, para eles conseguirem se sustentarem,
às vezes é um negócio fundamental, às vezes ajuda a um veículo local não deixar de existir, né? Essa parceria e uma grana que entra no caixa. Eu acho que sim. Isso é muito importante também. Eu acho que sim, justamente, porque o jornalismo local, eu acho que ele é o mais difícil de sobreviver, né? É aquele que está ali, eu estou naquela cidade, e aí, né? É diferente do jornalismo nacional, né? É outra coisa. E eu acho que são grandes batalhadores que fazem jornalismo local. Eu acho que são heróis, né, Marcelo? Eu acho que sim, a Aline Heróis da também. resistência, né? Também tem isso, né? Justamente, a revista a gente, Aldeia, que fica lá no Paraná também, pelo amor de Deus, né? A Aline sabe, né? Aquela coisa ali daquele local é difícil, não é fácil, não. Não é fácil, de verdade não é fácil. Mas, enfim, chegamos, se não tiver mais nenhuma pergunta. Ah, não, a Márcia perguntou aqui, tá indo, vocês vão restringir o número de participantes do programa por estado? Márcia, 100% não vamos restringir o número de participantes por estado. A gente tem, inclusive, metas bem altas de atingir com esse programa, que a gente não sabe nem se tem essa quantidade de jornalistas no Brasil que a gente quer atingir. Ou seja, não iremos restringir. É justo por isso que a gente tem uma janela bem grande, né, até novembro. Então, aí são, né, a gente vai começar agora em abril até novembro, são mais de 5 meses que a gente vai ter de treinamentos acontecendo para que a gente consiga dar conta de todo mundo que queira fazer, né? Tayane, Maravilha. Você pode colocar o link para o e-book do jornalismo antirracista, que foi feito pela Alma Preta, por favor? Colocar aqui para quem quiser acessar. Com certeza. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. E se você me permitir, se eu puder passar o teu WhatsApp para a Juliana Rezende, para ela conversar com você sobre o documentário dela, porque eu acho que pode ser uma coisa interessante, não tem a ver com a Mary especificamente, mas tem a ver com o trabalho dela, que é bem legal, e aí, de repente, vocês podem conversar sobre isso. Pode ser, Juliana? Eu passo para o telefone da Tayane para você e da Juliana para a Tayane, porque daí é um outro tipo de coisa, para vocês se conhecerem com relação ao trabalho que a Juliana faz. Legal, enfim. Obrigada. Tá, e a Tayane colocou aqui, então, da Alma Preta, tá, do Instituto Fala, enfim, e a Márcia colocou também o programa, tá? Então, Tayane, deixa eu só te falar uma coisa. Se você precisar de falar sobre mais algum detalhe, né, sobre o programa, alguma outra coisa, dar algum outro recado, a newsletter da ANER está aqui, está para te ouvir. A gente pode publicar também algum material no site, se vocês precisarem dar destaque a algum assunto especial sobre o treinamento, tá? Fala comigo, a gente, né, vai trocando aí as informações, tá bom? Estamos disponíveis. Ótimo, Márcia, muito obrigada. Vocês também, gente, qualquer dúvida, a Regina tem meu contato. Se precisar de um outro cafezinho com outras pessoas que não conseguiram estar aqui hoje, 100% disponível. Sim. Pode ficar tranquila que a gente vai gritar. De qualquer forma, então, eu quero te agradecer demais, Tayane, muito obrigada. Legal ver que existe esse espaço para a gente falar de outros jornalismos, para falar desse jornalismo de causa, né, que às vezes fica tão esquecido, e eu acho que ele é fundamental para principalmente nos lembrar que existe democracia e que ela precisa ser preservada. Eu acho que é esse jornalismo de causa que briga por isso, não é? Pelas minorias, pelas maiorias, ele briga por aqueles que não conseguem brigar ou que brigam errado, enfim. Eu acho que esse jornalismo de causa, ele é fundamental e a gente tem que dar espaço para ele cada vez mais. Então, muito obrigada, em nome da ANER eu te agradeço imensamente, agradeço a todos que estiveram presentes aqui, e esse café está gravado, está no YouTube, quem quiser revisar, ver, ouvir, ver de novo, enfim, é isso aí. Muito obrigada, Tayane Guimarães, até uma próxima vez. E obrigada a todos. Gente, um beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.